Oi, meus amigos, voltamos para conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa fantástica do Shoa, que nos apresenta nesse livro espetacular que é Mergulho no Hiperespaço. E para o próximo capítulo, que é o capítulo 3, né, do livro, onde a gente está, ele vai apontar as perspectivas e realidades da pesquisa ufológica. Então, vou fazer uma introdução a isso com vocês hoje. E na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou começar a falar sobre as pesquisas. E essas pesquisas, ele categoriza em três tipos de pesquisa, né? A nível universitário, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, peraí. Porque é bem complexo o jeito que ele fala. A primeira é a nível científico normal, desculpa. É a nível científico normal. O que seria nível científico normal? Seria da forma metodológica científica que todo mundo tá careca de saber. A segunda parte é a nível, ele expõe a pesquisa, a nível científico avançado. E a nível científico avançado, ele usa o avançado para quê? Ele fala assim, mas para que eu vou usar o avançado? Porque o avançado ele coloca para a psicologia, entendeu? E aí ele dá uma categoria mais avançada ao estudo. E depois a nível científico esotérico espiritual. O que seria isso? Aí ele vai dar uma explicação mais profunda sobre isso e o nível esotérico, o nível científico esotérico espiritual é dentro do que a palavra esotérico espiritual significa. Então, vocês já sabem, né? E é necessário esses três níveis para a gente poder entender a seriedade da pesquisa. Bom, nesse capítulo, ele fala sobre perspectivas e realidades da pesquisa ufológica. O que a gente encontra aqui? O campo da presente pesquisa, envolvendo objetos voadores não identificados, é realmente ingrato, no sentido de sua patente inadequação a qualquer esquema rigoroso de investigação em nível científico. Na verdade, afastadas hipóteses de fenômenos naturais aplicáveis a uma enorme quantidade de aparições de fenômenos, de objetos, desde refrações, satélites, balões, estrelas, etc. Apesar disso, há fraudes conscientes de fotografias, mistificações ou fantasias inconsequentes. Todavia, aquele número de outros fenômenos inexplicáveis segundo critério naturalista e fisicista, resistindo mesmo a deturpações da verdade em críticas a relatos testemunhados largamente. Constantes outros ainda de documentos credenciados, registrados em autênticas fotografias, demonstrados os objetos em radares de bases aéreas supercontroladas. Por outro lado, outros tantos de realidade psicológica. Tudo isso leva a tranquila e segura hipótese de objetos sob controle de inteligências ou seres que visam a um fim. Humanos, extra ou super-humanos? Pergunta-se. Eis uma pergunta com segura resposta. Não são inteligências, nem seres humanos, nem frutos da mesma onda de vida criadora, cujo poder de expressar-se à base de uma genética que já estamos começando a conhecer bem, fez vir à existência da nossa humanidade. Fez vir à existência a nossa humanidade. Por quê? Essa segura resposta é uma pergunta de tal importância, podendo resultar em atitudes bem diferentes perante tão surpreendente fenomenologia, capaz de um dia constituir-se em novo e brilhante marco histórico da vida e do progresso humanos. Não nos cabe aqui a demasiada minúcia na demonstração da segurança dessa resposta positiva em relação à condição não humana dos operadores desses objetos. Vamos apenas sucintamente mencionar, primeiro, o extraordinário avanço técnico na construção e governo desses aparelhos, cujas manobras e fenômenos de várias ordens que acompanham suas aparições transcendem de muito ao que nossa técnica humana poderia realizar.
Segundo, a ciência maior, demonstrando o pleno conhecimento de tipos energéticos precisamente utilizados e controlados, fazendo ressaltar um avanço imenso em relação à nossa ciência e técnica, quando se observam velocidades extremas, domínio da inércia, supercontrole da luz, que chegam até a adensar, submetendo-as a forma nitidamente dimensionadas, encurvamento de feixes luminosos já concentrados à forma dos que emitem os nossos holofotes, rápido aparecer e desaparecer no radar ou a olho nu, sugerindo a criação de campos interferenciais, visando a invisibilização ou então capacidade de desmaterialização, a forma das ocorrentes em precisas observações já muito realizadas nas experiências metapsíquicas, agora sério âmbito de pesquisa da parapsicologia. Nesse último caso, talvez uma autêntica mudança de dimensão. Terceiro, o grande aumento de ordem bem diferente, de muito peso quando se diz a nação que possuísse tal capacidade de fazer a atuar, transformando esses objetos em armas de poder, jamais esperaria pacífica que outra se lhe igualasse. Antes, rápido dominaria o mundo, ditando-lhe as leis que houvesse por bem impor, apoiada nesse avanço, nesse poder técnico-científico tão extraordinário. Na verdade, desde há muito, sabe-se que esse problema é um grande problema, considerado até agora em sigilo pelas maiores potências mundiais. Só muito recentemente, ele está falando isso em 75, tá? Só muito recentemente, de público, houve por bem manifestar-se o governo da França. Nenhuma delas poderia opor qualquer poder a esse poder, já entrevisto como certo, nas mãos extra-humanas desses insólitos visitantes, que não se deixam perfeitamente definir. Por outro lado, posto o problema nos termos dessa superioridade técnico-científica em relação a nós humanos, o que dizer das ilações científicas no que respeita à habilidade de outros planetas do nosso sistema solar, ou de tantos e tantos milhares e milhares, milhões e milhões de outras estrelas, outros sóis da nossa própria galáxia? E se pensarmos em constelações extragalácticas ou até em outras galáxias? E se chegarmos a pensar em outro ou em outros universos? E lembrando que essa última pergunta se fundamenta no gênio de Einstein, quando estatuiu o não infinito do nosso universo, sendo, pois, finito, de espaço curvo, apenas indefinido, sem limites fixáveis? Pergunta-se. Sim, há mais. É a palavra de otimismo e estímulo quanto à possibilidade de serem esses visitantes extraplanetários ou extrasolares no estudo dos progressos realizados nos campos das investigações cosmológicas, astrofísicas e bioquímicas que tornaram certa, mais que verossímil, a presença múltiplice da vida extraterrestre. Incluiria até a vida sob forma de níveis intelectuais superiores aos alcançados pelo homem na Terra, conforme acentua Orkar Uriondo em seu livro El Problema Científico de los OVNIs, em que trata com seriedade esse problema dos objetos voadores não identificados. Este livro, aliás, foi bem definido quando se diz constituir sobre o problema ufológico em enfoque ordenado e preciso, concreto e verídico, de fatos e critérios de julgamentos, de testemunhos reais, técnicos e, portanto, científicos. Diz o citado autor, referindo-se ao suporte científico decorrendo de suas investigações sobre vidas extraterrestres em relação à condição extraplanetária ou solar desses operadores de OVNIs. E aí ele faz a citação. De aproximadamente 10 anos, aquele suporte vem se consolidando de modo vertiginoso. Hoje, há poucos homens de ciência que põe em dúvida que não estamos sós no universo.
E as especulações estatísticas fundamentais acerca do número de comunidades inteligentes que poderiam habitar a galáxia e ainda sobre a possibilidade de visitas extraterrestres, por exemplo, os trabalhos de Sagan, Shklovsky, é difícil as palavras, os nomes são difíceis, Oedvuy e Vallée, se hão convertido, segundo a interessante expressão de Isaac Asimov, no esporte favorito de muitos astrônomos. A respeito, afigura-se-nos de muita oportunidade transcrever o pequeno trecho da conferência pronunciada pelo eminente professor Hermann Oberth durante o 4º Congresso Internacional sobre Objetos Voadores Não Identificados, realizado em Wiesbaden, Alemanha, em outubro de 1960. O assunto é muito antigo, a qual se acha transcrita em sua tradução pelo senhor Rupert Kinner no livro Livro Vermelho dos Discos Voadores, de Flávio Pereira. E aí está a tradução que o Flávio fez. Ele cita: de minha parte, coloco-me em posição oposta ao Dr. Wilhelm Martin, que procurou provar a possibilidade de vida em todos os planetas do Sistema Solar. Ouso duvidar dessa possibilidade, pelo menos na maior parte dos planetas do nosso Sistema Solar. Contudo, apenas nas Via Láctea existem 50 bilhões de sistemas solares como o nosso. Em suma, sua maior parte são sistemas planetários. Além disso, existem pelo menos 500 bilhões de galáxias semelhantes à nossa. Por isso, é mais do que provável que, fora dessa Terra, ainda existam seres inteligentes, se admitirmos que possam existir outros seres inteligentes. E mais ainda, tem outra citação que ele fala: passando aos discos voadores, sou de opinião que é imprudente fechar os olhos ou ignorar um fato a respeito do qual existem até aqui mais de 70 mil relatórios. Estamos falando de 1960. 70 mil relatórios de observações visuais. A suposição de que, nesses casos relatados, podia tratar-se de naves espaciais vindas de outros planetas não está de forma alguma em contradição com as observações realizadas. Por isso, aceito essa suposição como servindo perfeitamente de base ou hipótese de trabalho para estudos mais aprofundados. Ficamos, então, em que nada há de justo concluirmos ser impossível que esses objetos estranhos provenham do espaço exterior, ou melhor, extraplanetário ou extrasolar. Além disso, forma-se um tal conjunto de circunstâncias que nos fazem afirmar, dentro de uma sensata linha de maior probabilidade e quase inexorável certeza de que esses seres são de fato visitantes que nos chegam de espaços distantes, não obstante a dificuldade científica para explicar as suas viagens e seu advento. Veremos como deverão passar-se esses ainda incompreensíveis deslocamentos, essas viagens cósmicas, cujo mistério é realmente fascinante. Mas, já dizia Albert Einstein, sobre aqueles que buscam o conhecimento: quem não se entusiasma pelo mistério está praticamente morto. Seja ele, o mistério, estímulo à pesquisa, anseio pelo conhecimento a renovar-se no dia a dia da pesquisa que jamais poderá parar. Seria a morte da própria ciência. Feita essa exposição sobre a natureza do campo ufológico, com suas bem fundamentadas implicações extraterrestres, voltemo-nos para a especificidade da pesquisa em todos os níveis, verificando o que poderá ser feito, coordenado e estimulado, visando a um conhecimento de alto teor nesse campo, mesmo que não estrita e rigorosamente científico, segundo o exigente critério do homem de ciência atual. Bom, gente, na próxima eu vou falar sobre os níveis que ele falou da pesquisa, tá bom? O nível científico normal, o nível científico avançado e o nível científico esotérico espiritual. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.